Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, verso de número 11. Quem encontrou o texto, diga amém bem alto, por gentileza. Maravilha, maravilha. Diz assim a palavra: porque não ignoramos os seus ardis. Versículo 12. Ora, essa é a ênfase do texto. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor. Versículo 13. Eu não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito. Eu quero que você repita bem alto: Tito. Mais alto: Tito. Maravilha. Mas, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Agora eu quero que você vá até o capítulo de número 7 desse mesmo livro. Capítulo de número 7. E nós vamos ler a partir do verso de número 5. Amém, queridos? Diz assim o texto, capítulo 7, verso de número 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates e temores por dentro. Mas Deus, que consola, preste atenção nesse versículo, os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, contando-vos as vossas saudades, o vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Só até aí, queridos. Se vocês quiserem manter a Bíblia aberta, acompanhar o texto na projeção, fica a seu critério. Mas eu também quero, eu vi agora, Pastor Daniel, Deus abençoe você, sua querida esposa, o Pastor Daniel foi o primeiro que me conectou a essa igreja, eu sou muito grato pela sua vida, viu, Pastor Daniel? Você é uma bênção, estava com muita saudade. Não vai embora sem me dar um abraço, tá, querido? Vamos ao texto, meus irmãos. Se você puder, eu não gosto de fazer isso porque fica meio Marco Feliciano, mas olhe para quem está próximo de você assim, se você tiver confiança, é claro, e diga assim para essa pessoa: você é um Tito para mim. Para a pessoa da esquerda, da direita, fale isso: você é um Tito para mim. Amém, queridos? Agora olhe para cá, olhe para mim, por gentileza. Meus irmãos, eu vou precisar da atenção de vocês, porque eu quero ser bem preciso e rápido nessa palavra, mas eu vou precisar da atenção de vocês. Então agora vamos evitar se movimentar, que eu quero ser bem preciso nessa palavra, porque eu creio que Deus tem algo especial sobre o nosso coração aqui. Queridos, quando você passa por uma situação um pouco embaraçosa, tanto quanto difícil, sei lá, uma perda, alguma dificuldade que você teve, seja ela financeira, dificuldades em casa, família, acidente, essas coisas assim que não estão programadas e que às vezes de fato elas acontecem. É justamente nessas condições que a gente acaba percebendo que a maior riqueza que nós temos não são exatamente as coisas que nós compramos, porque as coisas que nós compramos em tese elas são muito voláteis. Um dia a gente tem, outro dia a gente não tem. Você pode comprar o melhor carro que você conseguir comprar, mas ano que vem vai ter um carro melhor, daqui a 6 anos vai ter um carro muito melhor. Então essas coisas, elas com muita facilidade, elas perdem a sua preciosidade, elas perdem o seu preço. Então hoje talvez elas são muito importantes, mas talvez daqui a 15, 20 dias elas não são mais, Então quando você passa por situações assim mais complexas, você acaba vendo que a maior riqueza que nós temos são as pessoas. São as pessoas que de alguma forma Deus foi enxertando na vida da gente. E essas, gente, pode passar tempos, pode passar temporadas, elas não perdem o seu preço, o seu encanto. Quer ver uma coisa? Talvez você grava pequenas memórias de pessoas que conviveram com você numa tarde, por exemplo, mas que foi o suficiente para deixar impressões no seu coração. Eu particularmente tenho muita gente assim que eu vejo, às vezes só de um final de semana que eu fui pregar em alguma igreja e tive que voltar para a minha cidade, mas pessoas que de alguma forma deixaram uma impressão em mim, deixaram alguma coisa gravada no meu coração. Algumas eu só, sei lá, tive meia hora de conversa
Entendeu? Então é nesses momentos assim que a gente percebe que o que a gente tem de mais valioso são as pessoas. Algumas delas ficaram muito tempo na nossa vida, já estão há muito tempo. Outras participaram um tempo e já não participam mais. Outras, assim, tiveram poucos segundos que a gente, mas deixaram as suas impressões, deixaram a sua importância. E quando eu comecei a pensar nisso e sobre o que eu dividiria com vocês aqui hoje, eu comecei a perceber que eu e você, nós somos quase que uma partícula das pessoas, de todas as pessoas que nós convivemos. Por exemplo, existem expressões da sua fala que você fala porque você ouviu alguém falando algo parecido. Eu me lembro de uma experiência que eu tive quando era criança. Eu convivi as minhas férias inteiras com um rapaz que tinha vindo do estado de São Paulo. E vocês conhecem lá, eles têm um sotaque completamente diferente do nosso. E quando aquele rapaz foi embora, voltou para o seu estado, eu comecei assim, de vez em quando eu utilizava umas palavras que só ele falava, tipo falando meio arrastado assim. E eu comecei a pensar, nossa, isso aqui é fruto de uma convivência, ele deixou alguma coisa aí no meu coração. Então tem muito do que a gente faz, tem muitas coisas que a gente gosta, porque a gente conviveu com alguém que gostava daquilo. Talvez até algumas decisões que a gente tomou, de comprar um carro, de ter uma profissão, de seguir um caminho, de fazer uma viagem, a gente tomou essas decisões baseados em pessoas que Deus foi colocando na vida da gente. Talvez você fez uma escolha universitária, sei lá, você comprou um terreno pela influência de alguém. Então todos nós aqui, nós somos micropartículas de muitas relações que a gente teve. E o que a gente consegue perceber com isso? Que nós somos seres relacionais. Aí, gente, eu comecei a ir para a palavra para tentar arrancar esse conceito e tentar explicar eles aqui para que ficasse bem claro para todo mundo. Aí quer ver uma coisa? Vocês estão me entendendo até agora, gente? Diga um amém, por favor. Tá? Olhe para mim aqui. Tem uma expressão no Éden, se você abrir lá no Gênesis e tal, uma expressão lá no Éden, que é um diálogo entre o homem e Deus. O homem e Deus. Adão está lá no Éden. E essa expressão não é uma expressão, por exemplo, de Adão falando para Deus. Não é. É de Deus falando para Adão. E essa expressão, a maioria de vocês aqui algum dia já utilizou, já viu. É um versículo muito conhecido. Deus diz algo mais ou menos assim: não é bom que o homem esteja só. Só que, gente, geralmente, a gente pega esse conceito e aprisiona ele. E a gente aplica esse conceito só tendo essa ideia de matrimônio, só tendo essa ideia de namoro, só que, irmão, quando Deus olha do céu para Adão, e ele diz assim, não é bom que Adão esteja só. É como se ele dissesse assim: eu não projetei o ser humano para ele andar sozinho, eu não projetei o ser humano para ele mergulhar num universo de solidão. Não, eu preciso que o homem aprenda a se relacionar. Eu preciso de olho no olho, eu preciso de abraço, eu preciso que alguma coisa aconteça. Ele precisa estar envolvido em um contexto de troca de informação. E isso é interessante, que não sou eu que estou falando, e não é Adão que está falando, é Deus que olha e percebe e pensa: não, eu preciso criar aqui um ambiente de relacional, eu preciso criar um ambiente onde haja um fluxo de informações, eu preciso fazer isso. Aí, essa primeira fala. Aí, gente, esse mesmo conceito, o mesmo conceito, se você pegar e abrir no Eclesiastes capítulo 4, se eu não me engano, você vai ver Salomão falando a mesma coisa. Só que olha o que Salomão diz. Salomão diz o seguinte: que bom é ter companhia. Então, Deus disse no Éden: não é bom que o homem esteja só. Salomão disse no Eclesiastes: bom é ter companhia. Só que o que é interessante, gente, é que Salomão, ele também se esforça em explicar por quê. E essa explicação, se você entender, acho que com glória a Deus você pode dar. Como é que Salomão explica? Primeiro ele diz, bom é ter companhia. E ele explica dizendo mais ou menos assim: porque se um cai, tem outro para poder levantar ele. Entendeu? Então Salomão vai explicando isso. Ele diz, bom é ter companhia, por quê? Porque todas as vezes que você cair, é a mão de alguém que Deus vai usar para levantar você das situações que você vai ter. E quer saber? Você só está aqui porque alguma mão um dia te pegou e arrancou você de condições que você sozinho não conseguiria se levantar. Então levante a sua mão, porque isso aqui é uma palavra. Deus sempre terá alguém para levantar você de alguma situação. Então aprenda a se relacionar, porque quem se relaciona até cai, mas um dia é levantado. É isso, gente. Entendeu? Então Salomão diz isso. Ok. Só que não basta apenas. Jesus vai falar do mesmo assunto.
Então nós temos Deus falando, não é bom que o homem esteja só. Nós temos Salomão falando, bom é ter companhia. Aí nós temos Jesus, o Novo Testamento. E Jesus começa uma mensagem dizendo algo muito profundo, gente. E ele vai dizer assim: porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali no meio eu vou estar. Só que isso aqui é tão intenso, gente, porque a nossa mentalidade, isso aqui a gente só usa para culto, né? A gente vê o irmão assim, irmãos, que bom, nós estamos mais que 2 e 3 aqui. Só que, irmão, isso aqui é tão profundo, por quê? Porque se há um diálogo entre 2 prostitutas agora, Deus está ali no meio. Se há um diálogo entre 2 usuários de droga agora, falando alguma coisa, repensando algum caminho, Deus está ali no meio também. Assim como Ele também está aqui, fazendo alguma coisa, se movendo. Então quer saber uma coisa, irmão? O que dá a tônica de um ambiente como esse aqui, irmão, não é parede, não é equipamento de som, não é instrumento, não. O que dá a tônica é esse ambiente relacional, que a gente vai se conectando. E no meio dessas conexões, Deus vai se movendo e fazendo coisas poderosas. Quem já sentiu a presença dEle aqui hoje, é porque Ele está se movendo no meio das nossas relações. Entendeu? Essa é a grande questão. Ok, entenderam até aí? Digo amém bem alto, por gentileza. Beleza, agora vamos para essa narrativa aqui, gente. Essa história aqui que eu li para vocês, esses 2 pedaços que eu li para vocês aqui, eu diria assim, uma manobra do apóstolo Paulo, em um tempo que a vida dele era muito corrida. E nessa época aqui, gente, para que você entenda, talvez você vê aqui, nunca sabe quem é apóstolo Paulo e tudo mais, mas o apóstolo Paulo nessa época aqui, ele era considerado um plantador de igreja. Ou seja, ele era alguém que ia para uma determinada região, chegava lá, anunciava o evangelho, montava lá uma igreja. Quando ele percebia que aquela igreja estava montada, ele ia para outra região, e assim ele ia fazendo. Só que esse período bíblico que eu li aqui, foi um período de muita resistência. Os crentes estavam constantemente apanhando, é um período de muita perseguição. Então, qual era o modus operandi de Paulo? Todas as vezes que ele chegava num lugar, ele apanhava, ele era escrachado, ele era humilhado, ele era açoitado. Então ele estava acostumado a fazer isso. Ele chegava num lugar, apanhava. Chegava em outro lugar, apanhava. Chegava em outro lugar, apanhava. Então você vê, todas as cartas de Paulo, você vê uma pancadaria violenta. Ele apanhando, ele sendo preso. Só que nesse texto aqui, gente, tem um episódio completamente atípico. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, que Paulo chegou a uma determinada região chamada Troade. Repita bem alto, Troade. Troade. Ele chegou em Troade. Quando ele chega em Troade, a Bíblia diz isso, que abriu-se uma porta no Senhor para Paulo. Ou seja, ao contrário de tudo aquilo que ele estava acostumado, ele que estava acostumado a ser alvejado, ele que estava acostumado a ser perseguido, agora não. Ele chega em Troade e o relato é completamente contrário. Ele está diante de um momento maravilhoso, ele está diante de uma porta maravilhosa, ele está diante, talvez, do melhor momento da história dele. Porque, ao contrário de tudo que Paulo já tinha vivido, ele chegar numa cidade, ser perseguido, ele chegar em outra cidade, ser escrachado, agora não. Ele está diante de uma baita oportunidade, ele está diante do melhor momento da história dele. Pessoalmente, gente, é como se ele estivesse diante assim, de uma oportunidade de vocacional extraordinária. Tipo assim, o melhor momento da vida dele. Só que o que constrangeu e me desafiou na compreensão desse texto é a informação que vem na sequência disso. Porque o apóstolo Paulo vai dizer, eu cheguei em Troade, uma porta se abriu para mim, só que eu não tive descanso. Isso aqui bugou a minha mente, gente. Por quê? Porque como um camarada aqui estava acostumado a apanhar, agora ele está diante de uma porta, está diante de um baita do momento, mas ele está desconfortável. Que coisa é essa? O que está acontecendo com Paulo? Como é que ele não consegue celebrar uma baita de uma oportunidade? Como é que ele não consegue comemorar um baita do momento? Só que ele mesmo vai explicar por quê. E é isso que eu quero que você entenda essa noite. Sabe o que ele vai dizer? Eu não tive descanso, porque eu não encontrei o meu irmão Tito. E aqui eu quero que você entenda isso, gente. Grave o que eu vou falar agora. Muito mais importante do que você estar diante de uma porta é você ter pessoas para poder partilhar isso. Vou falar mais uma vez.
muito mais importante do que você está vivendo o melhor momento profissional da sua vida, está vivendo o melhor momento vocacional da sua vida, está vivendo o melhor momento universitário da sua vida, é você ter pessoas que estejam do lado para partilhar daquilo que você está vivendo. Sabe por quê? Porque felicidade é um negócio que exige gente, entendeu? Encantamento é um negócio que exige gente. E o Tom Jobim, ele foi muito preciso quando ele disse o seguinte, que não existe alegria na solidão. Não, alegria é poder partilhar, alegria é a gente poder compartilhar. Então o apóstolo Paulo aqui, gente, ele está diante do melhor momento dele, mas para Paulo havia uma única certeza, muito mais importante que uma porta, são as pessoas que Deus coloca na vida da gente, muito mais importante do que isso. Só que, gente, nós estamos vivendo em uma sociedade tão líquida, tão nojenta, tão ruim, que as pessoas trocam oportunidades pessoais, elas trocam cargos pessoais, elas trocam posições pessoais, e elas sacrificam, sabe o que? Relações, relacionamentos, pessoas. Mas eu estou orando, gente, para que se levante uma igreja pura, amada, e que priorize o ser humano. É isso que eu tenho orado, entendeu? Só que há pessoas não, irmão. Há pessoas que para tomar uma decisão, elas pensam no status que elas vão ter, no crescimento que elas não pensam em gente. Elas não pesam o fator humano das coisas. Não, elas não pesam. Então Paulo está aqui, gente, vivendo essa experiência. Ele está dizendo, o que adianta eu estar aqui em Troade? Eu queria que Tito estivesse aqui. O que adianta eu estar aqui em Troade, no melhor momento da minha história? Você pode dar um pouquinho de retorno para mim? O que adianta eu estar aqui em Troade, no melhor momento da minha vida, e eu não ter ninguém para partilhar esse negócio? O que adianta eu estar aqui? Por quê? Porque no fundo, Paulo queria que Tito estivesse ali. Isso aqui, gente, quer ver uma coisa? Essa experiência talvez muitas pessoas aqui já passaram. Eu não sei se você já foi para algum lugar sozinho e não conseguiu levar pessoas que você gosta. Daqui a pouco você fez uma viagem a treinamento, você fez alguma coisa. Irmão, você pode estar no melhor hotel, você pode estar no melhor restaurante, mas você está lá comendo e pensando, a minha mãe ia gostar dessa comida, o meu primo ia gostar dessa comida, o meu tio ia gostar dessa comida. Nossa, se fulano tivesse aqui, ele fica tirando foto. Você fica lembrando de gente, entendeu? Porque esse momento seco na solidão, ele não preenche a gente. Você pode estar no melhor lugar, gente. Agora, por outro lado, tem uma outra experiência que eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou. Irmão, quando você tem pessoas que você gosta do seu lado, você não vê, quando vê você conversou 2 horas, quando vê você conversou 3 horas, quando vê você já até 3 da manhã, quando vê você não consegue se despedir aqui do culto, ficou na igreja, daqui a pouco já passou 1 hora e você ainda está aqui, entendeu? Sabe o que é isso? É o fator humano, são pessoas que Deus vai colocando. Então, irmão, entenda isso. Se Tito não estiver no meio das suas conquistas, elas são vazias. Quem entendeu essa palavra, dê glória a Deus bem alto, por gentileza. Meu gente, olhe para quem está próximo e diga assim, você é um Tito, você tem que estar comigo. Olhe para mim aqui. Quando Paulo chega em Troade, ele percebe que Tito não está ali, ele pensa assim, não, eu vou sair daqui. Que adianta eu estar aqui, gente? Sozinho? Que eu vou ser feliz sozinho aqui? Interessa se o tempo é bom? Interessa se a oportunidade é boa? Não! Eu queria que Tito estivesse aqui. Porque se Tito estivesse aqui, a gente enfrentava tudo que tivesse que enfrentar. Então sabe o que Paulo vai fazer, gente? Ele resolve, decide sair de Troade e ir para Macedônia. Ou seja, sabe o que Paulo está fazendo? Ele está sacrificando uma oportunidade pessoal para poder encontrar Tito. E agora, olhe para mim aqui e regale seu olho, por gentileza. E ouça essa lição e grave aí no seu coração. Irmão, eu não estou preocupado se você vai pular ou não. Eu só quero que você saia daqui entendendo essa palavra. Olhe para mim aqui. Olhe bem aqui para mim. E grave o que eu vou falar agora. Para você conservar Titos na sua vida, você tem que estar disposto ao sacrifício. Para você conservar pessoas valiosas na sua vida, você tem que estar disposto ao sacrifício. Só que se tem uma coisa que a gente não quer mais fazer, é sacrificar. Eu conheço pessoas, irmãos, que em nome de uma discussão, eles vão até o fim. Eles perdem uma amizade, eles destroem um relacionamento, eles destroem algo que foi construído há anos. Entendeu? Eu conheço gente, irmão, que por causa de uma vez que eles foram frustrados por alguém, eles já dizem, para mim você erra só uma vez, porque é só uma vez que precisa. Não existe nada mais diabólico do que isso. Não existe mais nada mais demoníaco do que isso. Entendeu? A gente tenta jogar para as pessoas um grau de assertividade
que nem nós conseguimos oferecer, gente. Então que história é essa? Da pessoa errar com você uma vez e você despejá-la fora, como se você pudesse anular todos os benefícios que ela produziu para você. Que coisa louca é essa, gente? Entendeu? Enquanto a gente pensar desse jeito, a gente não vai desenvolver amizades sólidas, relações sólidas. Mas nessa noite Deus está nos desafiando aqui hoje. Deus está nos chamando ao sacrifício. Quem pode adorar a Deus aqui, sim ou não? E aqui, gente, olhe para mim aqui, eu quero fazer um apelo para você. Irmão, não sacrifique uma amizade por causa de política, sinceramente. Está chegando um tempo tão polarizado por aí, irmão. Pelo amor de Deus, você pode defender o seu contexto ideológico, pode fazer tudo isso, mas não sacrifique gente, irmão. Porque eleição passa, político passa, Lula passa, Bolsonaro passa, todos esses camaradas passam. Mas as amizades, elas vão ficar por aí. Você vai bater com uma pessoa do outro lado da rua, você vai ter que atravessar talvez um dia, você vai ter que depender dela para ir para o hospital. Entendeu? Não faça isso. Vocês estão me entendendo, gente? Eu sou meio gritão assim porque eu me converti em centro de recuperação, viu? Vocês não se assustem, fiquem tranquilos. Entendeu? Então a gente está fazendo isso. Então o que Paulo está se disponibilizando? Ele disse, não, eu vou me sacrificar. Eu vou sair daqui, abrir mão da melhor oportunidade que eu tenho, e eu vou ir para Macedônia. Que eu quero encontrar Tito. Quero achar ele. E é isso que Paulo faz. Ele abre mão de estar em Troade. E ele vai para Macedônia. E quando ele chega na Macedônia, gente, ao contrário de Troade, a Bíblia diz isso, que ele chegou lá, ele encontrou lutas por fora, ou seja, está apanhando, e temores por dentro. Se em Troade ele tinha uma porta, na Macedônia ele tem perseguição. Só que você quer ouvir algo poderoso aqui? Diga amém, bem alto, por gentileza. Olha o que a Bíblia diz. Paulo está lá na Macedônia, apanhando, debaixo de prova, debaixo de angústia. Sabe o que o texto vai dizer? Mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Tá, mas ele está lutando, está debaixo de angústia, não tem problema, Tito está aí. Ah, mas ele está debaixo de muita prova, não tem problema, Tito chegou. Ah, mas o tempo é difícil, está complicado, não tem dinheiro, não tem problema, Tito está por aí. Ah, mas a Macedônia não tem oportunidade, não tem nada, não tem problema, Tito está lá na Macedônia. Então, você está entendendo isso, gente? Olha o que o texto diz, que Deus consolou Paulo com a vinda de Tito. Agora eu pergunto para você, responda bem alto, por gentileza. Deus consolou ele com um sinal de fumaça, sim ou não? Sim ou não? Não. Deus consolou Paulo com visão? Não, porque visão não consola. Deus consolou Paulo assim, pela autoridade de Paulo? Não, porque a nossa própria autoridade não tem poder para nos consolar. Como Deus consolou Paulo? Com a vinda de Tito. Então olhe para mim aqui. Todas as vezes que você disser assim, Deus me abençoa, é a mão de alguém que Ele vai utilizar para poder abençoar você. Vou falar mais uma vez, todas as vezes que você disser, Deus fala comigo, é a boca de alguém que Ele vai usar para falar alguma coisa para você. Todas as vezes que você disser, Deus me consola, é o peito de alguém, é o braço de alguém, é o carinho de alguém, é o tato de alguém, é a paciência de alguém que Ele vai utilizar para consolar você. Todas as vezes que você disser, Deus abre uma porta, é a influência de alguém, é a capacidade de alguém, é o poder financeiro de alguém que Ele vai usar para fazer alguma coisa na sua vida. Irmão, grave isso no seu coração. O instrumento de Deus aqui na terra é a mão de Titos que se disponibilizam para fazer a sua obra aqui. É o braço de alguém, é o peito de alguém. São Titos. Eu fiquei pensando, gente, se você pensar um pouco aí, você vai ver que tudo que você tem, tudo que você conquistou até hoje, veio com a ajuda de um Tito, veio com a influência de um Tito, veio com o carinho de um Tito, veio com a paciência de um Tito. Quer ver uma coisa? Talvez você só está aqui na igreja hoje porque um Tito bateu na tua casa e disse, eu não aceito não como resposta, você vai vir para o culto hoje.
Talvez você é crente, porque você é crente hoje, porque alguém insistiu na sua vida, te arrancou do limo, te pegou aonde talvez nenhuma pessoa te pegaria, mas apostou em você, confiou em você, e aí acreditou na sua história. Talvez, irmão, você está aqui hoje, você está trabalhando, bem sucedido, mas talvez essa profissão que você tem, foi alguém que dedicou tempo para ensinar você a fazer o que você faz, entendeu? Talvez alguém te ensinou a dirigir, te ensinou a, sei lá, abrir culto, te ensinou a fazer um monte de coisa. Irmão, nós não aprendemos nada sozinho, nós não desenvolvemos nada sozinho, nós somos dependentes dos títulos que Deus vai levantando para abençoar a vida da gente. Sempre vai ter um título. Então grave isso comigo, gente, grave. Sempre que você estiver meio na Macedônia assim, Deus vai levantar um título para surpreender você. E nós só estamos onde nós estamos por causa dos títulos que Deus levantou para abençoar a nossa vida. E nesse contexto, gente, olhe para mim aqui. Não existe nada mais perigoso, mais diabólico, do que pessoas que batem no peito e dizem assim: meu negócio é eu e Deus. Você quer conhecer uma pessoa soberba se ela fala isso? Porque, irmão, se nem Jesus disse, ó, vocês querem me servir? Então sirva os meus irmãos. Vocês me amam, então ama todo mundo, entendeu? Então a nossa experiência espiritual é uma experiência que gira, que anda na vertical, mas que também se desenvolve na horizontal. É assim que funciona. Não existe esse negócio, eu e Deus, não. É Deus e nós somos irmãos, nós pertencemos uns aos outros, entendeu? É por isso, irmão, que Deus vai levantando gente para te ensinar, para te abençoar, para te impulsionar. E quer saber, Deus quer levantar aqui em Palmeiras das Missões uma geração de Titos que vai alcançar os Paulos da Macedônia e vai dizer: eu cheguei, e a tribulação acaba agora. Se coloque de pé para mim concluir essa palavra. Olhe para mim aqui. Talvez o Tito que eu estou falando aqui, gente, é esse pai aí, que abdicou de um monte de coisa para você ter o que você tem. Esse pai que nunca estudou, mas te colocou na faculdade. Talvez o Tito que eu estou falando aqui, é essa mãe aí, mão calejada de tanto trabalhar, mas que colocou você onde você está hoje. Talvez o Tito que eu estou falando aqui, esse vizinho, que cuida da sua casa, que cuida dos teus filhos, que te emprestou dinheiro. Talvez o Tito, jovens que estão me ouvindo aqui, talvez esse aí, que quando você estava com fome te deu lanche na escola. Pode ser simples isso, mas somente um Tito com muita sensibilidade para poder nos acolher num momento importantíssimo. São Titos que vão aparecendo e que vão surpreendendo a vida da gente. Talvez o Tito que eu estou falando aqui, gente, é gente que te emprestou dinheiro, sabendo que você não tinha condições de devolver, e disse: ó, você não precisa devolver, deixa assim. Gente que acreditou na tua história quando ninguém acreditava. Quer ver uma coisa, gente? Vocês estão me vendo pregar aqui bonitinho? Há 9 anos atrás eu estava lá em Sapiranga, catando butuca de cigarro, ligando uma na outra, nariz escorrendo cocaína e sangue. Só que um dia um Tito olhou para mim e disse assim: você vai rodar o estado pregando o evangelho. Sabe o que é isso, gente? É que os Titos sonham coisas para a gente que às vezes nem nós temos condições de sonhar. Quanta gente olhou para você e disse: você tem um futuro glorioso, você tem uma carreira gloriosa. Só que, gente, nós temos essa mania louca de tudo a gente converte para o ambiente religioso. Só que talvez os Titos que eu estou falando aqui, talvez esse médico que fez a cirurgia em você, que acompanhou um tratamento delicado que você fez, talvez esse professor aí que dedicou anos estudando para poder ensinar conceitos assim para você, gente que gastou tempo, gente que, e talvez o Tito que eu estou falando é o seu pastor, é o seu líder, é gente que está aí correndo, gastando gasolina, indo para cá, indo para lá, pessoas que não precisariam estar fazendo o que estão fazendo, gente que não teria assim a obrigação de fazer o que estava fazendo, só que são Titos, irmãos, são instrumentos, porque o instrumento de Deus aqui na terra são pessoas, entendeu? Então é isso, gente, é uma mão que vai tocando na outra, que vai abençoando a outra, é gente que vai abençoando gente, é gente que vai servindo gente, e assim as coisas vão acontecendo, entendeu? Isso, gente, são os Titos.
Esses são os títulos. Agora olhe para mim aqui. Você consegue lembrar de pelo menos umas 5 pessoas que você possa dizer: essas 5 pessoas aí mudaram a minha história. Essas 5 pessoas aí são os títulos mais importantes que atravessaram a minha história. Você consegue lembrar de pelo menos uns 5? Talvez você vai lembrar de 10, de 15, mas pelo menos uns 5. Eu penso que você consegue chegar. E hoje, gente, sinceramente, eu gostaria que hoje fosse uma noite de gratidão, de nós agradecermos por essas pessoas, esses amigos, essas pessoas que Deus plantou na vida da gente e que semearam coisas tão poderosas no nosso coração, tão poderosas no nosso coração. Você consegue lembrar de pelo menos umas 5? Sim ou não? Então, se você lembra, eu quero convidar você para vir para cá. E nós vamos aqui, no altar aqui, ó, levantar um altar de gratidão a Deus pelas pessoas que Deus levantou para abençoar a nossa vida. Pode sair do seu lugar e vem. Se você quer ser grato, venha. Vamos construir um altar de gratidão a Deus aqui.